Então, nesse vídeo 2 sobre as propriedades térmicas dos materiais, a gente vai falar sobre a expansão térmica. A maioria dos materiais, quando a gente transfere calor para eles, essa mudança de temperatura faz com que esses materiais no estado sólido sofram uma dilatação. Em outras palavras, você tem uma variação do comprimento dele em relação ao comprimento inicial. Vamos chamar assim, ΔL sobre o L inicial, onde esse ΔL é o L final menos o L inicial. L de comprimento, length. Então a gente vai ter aqui o alfa, que a gente vai definir como uma propriedade intrínseca do material, e vai estar relacionado com essa variação que o material tem, e a variação de temperatura. Então, linearmente falando, né, essa aqui é uma razão, isso aqui é um valor adimensional. Esse termo aqui, se tiver unidades, por exemplo, de graus Celsius, esse aqui vai ter unidade de graus Celsius a menos 1, né, ou 1 sobre graus Celsius. Essa é a definição que a gente tem de expansão térmica. A maioria dos materiais, ao se introduzir uma energia nele, térmica, calor, você expande esses materiais. Nem todos são assim. O caso do gelo, por exemplo, que muda de fase e se transforma em água, o volume, né, dele no final é menor do que quando ele estava na forma de gelo. Porque é uma questão de cristalografia, você teria mais espaços vazios, etc. e tal. Mas o caso geral é que há essa expansão. A gente falou, no caso aqui, linear, né? Linearmente, em uma dimensão, é isso aqui que acontece. Você pode ter uma variação do volume também, sendo proporcional em relação ao volume inicial, pode ser proporcional a uma constante volumétrica, eu posso chamar de tal, de alfa, como você preferir, vezes essa temperatura. Essa constante, para alguns materiais, ela é 3 vezes alfa. Em outras palavras, se as propriedades forem isotrópicas, ou seja, a dilatação linear em x, y e z forem iguais, então isso aqui é verdade. Mas para a maioria dos materiais, isso aqui, né, para os materiais reais, isso aqui não é verdade. Tá bom? Então tem que ser estudado essas propriedades anisotrópicas dos materiais. Perfeito? Vamos lá. Vamos fazer uma análise microscópica de como essa expansão térmica acontece. Então o primeiro passo que a gente tem que ter é fazer um gráfico da energia pela distância. A gente fez esse poço de potencial de energia em relação à distância entre os átomos em vídeos anteriores e ele teve mais ou menos essa cara aqui. Tá? No zero absoluto, ele descansava numa posição R0. A partir do momento em que a gente vai aumentando essa temperatura, tá? Com R0, uma energia E0. A partir do momento em que a gente vai aumentando a temperatura, então a gente vai passando para outros níveis de energia. Tá? Esse aqui é o meu T1. Por exemplo, num T2, eu teria uma energia E2 no material. E o que acontece é que a posição média, como esse poço é assimétrico, a posição média vai variando. Tá? Por exemplo, aqui você tem uma pequena variação. Na temperatura 1, você tem uma posição R1. E na temperatura 2 você tem uma posição R2. Algo, se a gente der um zoom aqui, seria algo assim. Você tem um R0, um R1 e um R2. Ou seja, varia a distância média, o espaçamento interatômico por conta da introdução dessa energia nesse poço de potencial. E
Por conta dessa assimetria é que existe a expansão térmica. Se o poço, por exemplo, no novo desenho que fosse simétrico, fazendo esse desenho, só uma ilustração, tá? Se o poço fosse simétrico, como esse desenho aqui, então, independente da temperatura, se era um E1, um E2, um E3, seja qual temperatura você esteja tratando aqui, a posição média, R médio, ia ser igual para todas as temperaturas diferentes que você tem do seu material. Ou seja, se esse poço fosse simétrico, não haveria uma expansão térmica. Tá? Então, essas são algumas observações pertinentes e fazendo um link com o gráfico o segundo vídeo, ou terceiro vídeo aí dessa sequência, que fala sobre os poços de potencial. Falando dos materiais em si, os metais, por exemplo, eles têm uma expansão térmica bastante acentuada. E esse alfa nos metais, ele fica por volta, vou colocar aqui embaixo, ó, entre 5 e 25, 10 a menos 6 por grau Celsius, ou seja, graus Celsius a menos 1, tá? Aqui é 10 a menos 6 também. Tá? E geralmente, quando você quer reduzir essa capacidade dos metais de expandir, você produz ligas, tá? Como níquel, ferro, cromo, cobalto, seja qual for a liga que te interessa, você consegue um alfa muito menor, na ordem de 1/10 a menos 6 por grau Celsius. Tá? Então, uma forma de você reduzir essa expansão térmica nos metais é a adição de átomos dopantes ou substitucionais ou formação de ligas para que você diminua esse efeito, se ele for indesejável. No caso das cerâmicas, a dilatação térmica é muito menor, na ordem de 0,5, 10 a menos 5, menos 6, o alfa, tá? Até 20, por exemplo, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E, principalmente, ela tem propriedades anisotrópicas, ela pode expandir numa direção e contrair na outra. E aqui você tem a incidência grande de trincas nesses materiais, quando você faz um transporte de calor nesses materiais cerâmicos. É preciso fazer algum tratamento específico para reduzir esse efeito, caso eles sejam indesejáveis. Já os polímeros, esse alfa, ele é muito maior, tá? Ele fica na ordem de 40, 10 a menos 6, até 400, 10 a menos 6. Uma estimativa, graus Celsius a menos 1, tá? Então são valores muito maiores. Isso aqui está diretamente relacionado com esse poço de potencial, porque quanto mais fundo e mais estreito for esse poço, mais difícil é dessa expansão térmica acontecer, tá? Que é o caso, por exemplo, das cerâmicas, que tem um poço bastante fundo, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouquinho, com mais detalhe, a condução térmica nesses diferentes materiais, como é que ela acontece majoritariamente, ok? A gente se vê no próximo.